O Jovem Nerd lançou o episódio final oficial de Caverna do Dragão. Sim, o cara é fera, ele vai lá, lança o episódio e é oficial mesmo, ou pelo menos é isso que ele quer que vocês acreditem, né? Saudações, aventureiros, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui do canal Portal de Arvandor. E hoje nós vamos nos debruçar aí sobre esta notícia, né? Saiu em vários portais aí pela internet a seguinte notícia, algo mais ou menos assim. Finalmente, depois de 40 anos, será lançado o último episódio oficial de Caverna do Dragão. Eles tiveram essa pachorra, pessoal. Mas será que é isso mesmo? Será que este é o último episódio oficial do desenho? Eu vou ler aqui com vocês uma notícia aí do Portal Terra, uma das várias notícias aí sobre o assunto. Tá aqui, ó, no Portal Terra aqui, Caverna do Dragão ganha último episódio após 41 anos depois do fim do desenho, né? Aí tá aqui, eles colocaram o último episódio. Nós não vamos fazer o react desse episódio, né? Eu não quero levar strike, né, desse milionário. Mas a gente vai comentar rapidamente. Eu até deixei uma aba aberta aí pra gente falar um pouco, né? Vamos ler aqui a notícia aqui, ó. Portal Terra, certo? Enfim, a animação Caverna do Dragão encontrou seu final, porque antes não tinha, tá, pessoal? Aquele quadrinho que saiu ali não vale, só vale o que o Jovem Nerd fez, né? O desenho criado em 1983 nos Estados Unidos se tornou famoso por jamais exibir o seu último episódio. A obra baseada no universo do RPG Dungeons & Dragons. Ainda bem que lembraram, né? Porque parece que todo mundo se esquece, inclusive o criador do último episódio também não se lembrou disso, né? Se tornou um sucesso no Brasil durante a década de 1980, mas foi cancelado antes que o último episódio fosse exibido. Com isso, os fãs da saga tiveram que esperar 41 anos para que o desfecho das aventuras de Hank, Eric e companhia fosse revelado. Na tarde desta terça-feira, sexta-feira 13, a conclusão da história finalmente chegou. Gente, é muita cara de pau. Eu não vou aguentar sem coringar, pessoal. É muita cara de pau. Essa parte eu quero que vocês prestem atenção. Ó. Por alguma razão, ficou isso daqui destacado, mas eu quero destacar essa parte aqui, ó. A Hasbro, em parceria com Ogilvy Brasil e os estúdios brasileiros Nonsense Creation e Os Bonequinhos, produziu o episódio final da animação. Assista no topo da página, é isso aqui, ó. Suposto episódio final. Certo, vamos lá. Vamos fazer uma análise desse parágrafo. Quem é a Hasbro, né? A Hasbro é uma empresa, é uma das maiores, se não for a maior empresa de brinquedos do mundo, certo? Ela detém muitas marcas e ela é dona da Wizards of the Coast. A Wizards of the Coast, por sua vez, é o estúdio que é dono das marcas Magic the Gathering e Dungeons & Dragons, que é o RPG de mesa Dungeons & Dragons. Então, indiretamente, a Hasbro ela é dona de Dungeons & Dragons e Caverna do Dragão. Ele é o desenho animado que foi criado para o jogo de RPG. Ele é o desenho, é a adaptação do desenho animado para o jogo de RPG. Então, de certa forma, a Hasbro ela é dona, sim, de Dungeons & Dragons. Mas aqui vem um ponto importante, né? O fato da Hasbro ter dado a licença para produzir este episódio final ao Jovem Nerd não significa que este seja o episódio final. A gente vai fazer esta análise juntos. Guardem essa informação. Vamos aqui para a próxima, ó, em parceria com Ogilvy Brasil, certo? O desenho, olha só, produziu o episódio. Quem foi que produziu? A Hasbro em parceria com a Ogilvy Brasil. Então a Ogilvy Brasil foi uma das que produziram o desenho. E quem é a Ogilvy Brasil? Aqui está o site oficial, né? Olha só, o que você diz na publicidade é mais importante do que como você o diz, certo? Então a Ogilvy Brasil nada mais é do que uma empresa de publicidade. Então, essa obra que eles dizem ser o último episódio de Caverna do Dragão, muito provavelmente é uma mera obra de publicidade.
Eu não vou aqui cravar essa informação, porque eu não li, obviamente, o inteiro teor do contrato, mas a gente já vai vendo aqui umas pontas soltas, algumas questões aí esquisitas que a gente já nos permite aí fazer algumas deduções aqui, né? Então, vamos lá. A empresa que produz e vende brinquedos juntamente produziu esse último episódio em parceria com uma empresa de publicidade, certo? E aí a gente tem os estúdios Nonsense e Os Bonequinhos, que foi quem criou, de fato, o roteiro e a filmagem ali, que são os dois estúdios brasileiros que produziu a animação em si, certo? Mas seria algum absurdo, diante deste parágrafo, a gente concluir que nada mais se trata do que uma produção, algo que foi produzido por uma agência de publicidade? É grande absurdo a gente chegar a essa conclusão. Ainda sobre a Hasbro, é importante a gente pontuar o seguinte: essa produção, ela não foi feita pela Wizards of the Coast, que é quem detém. A Hasbro, ela detém indiretamente. A Wizards of the Coast, que é a dona de Dungeons and Dragons, não produziu, ok? Isso é importante a gente ter dito. E isso daqui também, ela não é uma marca Dungeons and Dragons, né? Simplesmente a Hasbro, ela muito provavelmente, certo? Muito provavelmente ela criou, ela fez essa produção para ser algo relacionado aos brinquedos oficiais. Eu vou abrir aqui para vocês a página. Então tá aqui para vocês verem, né? Os bonecos oficiais de Caverna do Dragão, produzido pela Hasbro, certo? Então, quem produz isso aqui é a Hasbro. Ela não produz nada referente a Dungeons and Dragons, ela produz os brinquedos, certo? Então, qualquer coisa referente a roteiro, lore, etc e tal, tem que passar pela Wizards of the Coast e pela equipe Dungeons and Dragons, pelo time lá dentro da Wizards of the Coast, pelo time responsável por Dungeons and Dragons, certo? Mais uma vez ressalto aqui, eu não li o inteiro teor do contrato, mas a gente já pode ir deduzindo algumas coisas. Pode ser que a Hasbro tenha liberado esse episódio oficial, pode ser, eles teriam que mostrar o teor do contrato, mas todos os indícios nos levam a crer que isso que eles estão chamando de episódio final nada mais é do que uma mera peça de publicidade. E daí, pessoal, eu quero ressaltar esses últimos parágrafos aqui da nossa reportagem, certo? Intitulada O Episódio Perdido, a produção nacional, ou seja, produção foi produzido no Brasil para brasileiros, não saiu lá fora, viu? O desenho não é um desenho brasileiro, mas não saiu lá fora. Mais um aspecto interessante aqui. Foi encabeçada por Alexandre Ottoni e Dave Pazos, os fundadores do site Jovem Nerd. O capítulo, que tem quase 15 minutos de duração, foi roteirizado por Pazos, né? E pelo escritor Fábio Iabo. Segundo os roteiristas, a narrativa foi inspirada nas inúmeras teorias criadas pelos fãs da obra ao longo das últimas 4 décadas. O desenho também conta com o retorno de todos os dubladores brasileiros originais, sim, né? Tem que ter isso, né, para ter ainda mais apelo e para ser ainda mais convincente, certo? Ricardo Schneider como Hank, aqui tem o nome de todos eles, né? Marlene Costa como Sheila, Mário Jorge como Eric e tal, todos aqui estão citados, né? A animação, feita em stop motion, outro ponto importante, foi encenada com a linha de bonecos lançada pela Hasbro em 2022. Já eu vou colocar alguns trechinhos pra gente ver juntos. À época, a empresa de brinquedos reviveu a marca para promover o lançamento do filme Dungeons and Dragons Honra entre Rebeldes, ok? Então, foi encenada com a linha de bonecos lançada pela Hasbro em 2022. Então, eles tinham muitas opções aqui. Eles poderiam ter feito em desenho animado mesmo. Talvez não tivesse feito igualzinho, porque não restaurar toda aquela equipe que produziu o desenho original ia ser difícil. Mas poderia fazer um desenho muito próximo do original, com traços bonitos e com tecnologia moderna. Poderia ser uma inovação também, poderia fazer em estilo anime,
certo? Poderia ser em animação, assim, 3D também, mas de todas as opções, eles escolheram justamente stop motion com os bonecos que estão à venda, que a própria Hasbro vende. Seria, talvez, olha, supostamente, seria que porque, na verdade, isso é uma peça de publicidade em vez do episódio final? Supostamente, tá, pessoal? É uma pergunta que eu faço, ok? Eu perguntar não ofende, eu não estou afirmando nada, mas seria isso? Será que é porque esse episódio, talvez, supostamente, não seria o episódio final oficial, mas meramente uma propaganda disfarçada de episódio? Não sei. Supostamente, tá? Eu só tô levantando uma hipótese aqui. Bom, eu com certeza, mais uma vez ressalto que eu não li esse contrato celebrado entre o Jovem Nerd e a Hasbro, mas eu seria capaz de apostar cenzão aqui, como essa suposta produção do último episódio seria, na verdade, uma mera peça de publicidade sem qualquer impacto oficial do que realmente aconteceu ali na lore de Dungeons and Dragons e de Caverna do Dragão, né? Para mim, isso daí é uma mera propaganda. Posso estar enganado, mais uma vez, mas com certeza vai enganar muito fanboy trouxa aí. Na minha percepção, este último episódio ele é tão oficial quanto aquele da propaganda da Renault, né? Porque vocês acham que para a Renault ter feito ali aquela propaganda colocando os personagens de Caverna do Dragão, eles também não tiveram que celebrar ali um contrato ali com a Hasbro da mesma forma que o Jovem Nerd fez? Pois é, se contrato com a Hasbro dá legitimidade para o episódio ser oficial, então aquele da Renault também é. Se a gente for olhar, né, a mera existência de um contrato como argumento, entendeu? Agora, mais uma vez, para que a gente possa dizer se esse é o último episódio mesmo ou não, teria que a gente ver ali o inteiro teor. Eu duvido muito, eu digo a vocês, eu duvido muito. Certo? E aqui a gente vai dar uma olhadinha agora no vídeo aqui, né? Esse vídeo aqui, vamos dar uma olhadinha, ó, todo ali, ó, em stop motion, certo? Eu não vou passar muitos trechos aí pra gente não tomar aí strike, né? Mas tá aqui, ó, pra vocês verem. E aqui é a descrição no próprio canal aí do Jovem Nerd. Tá escrito assim, ó, a espera acabou. Orgulhosamente apresentamos o episódio completo de Caverna do Dragão, episódio perdido, né? Não perca tempo, embarque nessa nova aventura com os personagens clássicos da série animada. Assista agora e descubra se os heróis finalmente encontraram um caminho para casa ou não. Ou seja, nem ele diz que é o episódio final. Nem ele fala isso, né? Mas deixa entender, o que permite aí que portais espalhem, né? Ótima jogada de marketing, viu, Jovem Nerd? Parabéns aí, ó. Cai quem quer, certo? Mas calma, gente. Não é porque este não é o último episódio oficial que ele não exista, certo? Existe sim um episódio final e eu quero falar um pouquinho sobre ele. Eu tô abrindo aqui para vocês no site aqui do Wayback Machine. Eu não vou sair passando todas as páginas, porque eu não sei se eu tenho permissão aí para mostrar aqui para vocês verem em vídeo, né? Isso aqui provavelmente tem, ó, do not copy, not for sale. Então eu tô só mostrando aqui a primeira página para vocês. Esse link aqui eu vou colocar nos comentários fixados para vocês irem ver. O que é isso? Esse aqui nada mais é do que o script original do último episódio. O último episódio ele não chegou a ser produzido, mas ele foi sim escrito pelo seu, vamos dizer assim, pelo seu autor original, que se chama Michael Reeves, né? Michael Reeves, ele é o roteirista oficial que roteirizou todos os episódios de Caverna do Dragão, inclusive esse que é o último. Como a série foi vamos dizer assim, descontinuada antes de ter o seu episódio final, esse roteiro ele nunca chegou a ser produzido enquanto desenho, mas o que aconteceu, ele guardou durante muitos anos, e eu não lembro agora qual foi o ano, eu vou colocar aqui para vocês verem aqui na legenda, mas finalmente, eu acredito que tenha sido lá em 2012, por aí, eu vou colocar aqui o ano para vocês verem.
o Michael Reeves, o próprio Michael Reeves foi lá, escaneou e disponibilizou na internet para que todo mundo pudesse ler e saber como o desenho de fato acaba, como seria este último episódio. Então, este aqui que vocês estão vendo na tela, ele é o episódio final. Anos mais tarde, um quadrinista brasileiro chegou a pegar esse episódio final e transformar em uma revista em quadrinhos. Então, aquela revista em quadrinhos que vocês pesquisam no Google e acham, ela é oficial, ela é, de certa forma, o episódio final oficial também, né? Só transformada em quadrinhos. Quanto ao vídeo no YouTube que uns fãs ali editaram e fizeram, eu assistiria com bastante cuidado. Eles se permitiram ali algumas liberdades poéticas, por assim dizer. Então tem muita coisa ali, inclusive aquela parte de que todo mundo volta para casa e só o Presto decide ficar. Aquilo ali não é oficial, certo, pessoal? Aquilo ali foi uma liberdade poética aí que o pessoal ali que produziu teve. Ainda em relação à questão da Hasbro, Wizards of the Coast e todas essas coisas, sim, este é o episódio final, mas infelizmente, pelo fato da Wizards e da Hasbro terem os direitos, isso não os impedem de fazer um reboot, né? De desconsiderar este episódio final e considerar alguma outra coisa. E isso ganha ainda mais força pelo fato desse episódio nunca ter vindo a público, né? Ele nunca foi publicado, ele nunca de fato foi produzido, certo? Mas não deixa de ser fato que este aqui é o verdadeiro roteiro final do desenho, né? Ao que tudo indica, pelas recentes publicações aí da Wizards em relação a Dungeons and Dragons, há sim um certo reboot intrínseco ali, certo? Eles estão fazendo as coisas que muitas vezes não se encaixam tão bem com esse episódio final aqui do Requiem, certo? Mas até agora, tudo leva a crer que ainda dá para considerar esse episódio, se eles decidirem de fato serem fiéis aí ao Michael Reeves. Então é isso, pessoal. Eu vou colocar aqui ao final deste vídeo, uma entrevista concedida por Michael Reeves, que é o roteirista oficial do desenho. Nessa entrevista, ele está fazendo um comentário breve sobre este episódio final. Então, mais uma vez, ele endossa que, de fato, o episódio final é o episódio chamado Requiem, que é este roteiro que eu estou aí colocando o link para vocês lerem ali na Wayback Machine. I heard the show was canceled a few weeks after I turned in the final draft of Requiem. And needless to say, I was rather disappointed because that meant that the show wouldn't be filmed and it wouldn't be aired. And that's really too bad because I really wanted to see that show done. But this happens in television. It happens a lot. And all you can do is, just sort of like shrug and say, oh well, take the money and move on. Requiem was written in such a way that if the show was not picked up, as opposed to being canceled, then it served as an ending for the show. But if it was picked up, then we could move the kids on to another level, take the show in a different direction. So it was written to serve either way, and that was the main point for doing it. Ok, então assim, claramente, né, ao que tudo indica, a gente não pode dizer que este episódio aí do Jovem Nerd é o episódio final e muito menos é oficial de Caverna do Dragão. Ao que tudo indica, supostamente, tá, pessoal? Enfim, muito provavelmente isso daí é meramente uma peça de publicidade, certo? Então, assim, é uma tristeza, né? E o ego desses youtubers grandes assim, acho que não cabe no planeta Terra. Mas é isso, pessoal. Um forte abraço a todos. A gente vai ficando por aqui. Curta, comente, compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho. Até a próxima aventura e falou!